Olá, é muito bom ter você comigo aqui novamente. Eu sou Elisete Garcilaso e estamos começando mais um Conecta e Quer. O DOJ ameaça processar autoridades locais que resistirem à aplicação de leis de imigração. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o DOJ, emitiu na terça-feira um memorando alertando que autoridades estaduais e locais que não colaborarem com o cumprimento das leis de imigração poderão enfrentar processos federais. O documento, alinhado às novas ordens executivas de Donald Trump, busca reverter políticas da administração anterior e reforçar o controle migratório. Procuradores devem priorizar acusações pelos crimes mais graves e com maior probabilidade de condenação, reduzindo a margem para negociar acusações menores. Introduções para investigar e processar autoridades locais que obstruam ou se recusam a cooperar com ordens de imigração, incluindo possíveis acusações por abrigar imigrantes em situação irregular ou por não compartilhar informações com o ICE. A medida tem como alvo principal cidades e estados conhecidos como santuários que limitam a colaboração com o ICE. Chicago, por exemplo, reafirmou sua posição de proteger imigrantes. O prefeito Brandon Johnson declarou que a cidade continuará sendo um santuário e que a polícia local não participará de ações de imigração. O DJ anunciou a criação de um grupo de trabalho sobre as aplicações de leis em cidade-santuário, com o objetivo de identificar e tomar medidas legais contra leis ou políticas locais que contrariem os esforços federais. Durante o primeiro mandato de Trump, tentativas de punir jurisdições de santuário, como o bloqueio de financiamentos federais, enfrentaram resistências nos tribunais. O novo memorando busca intensificar esses reforços com maior respaldo legal e alinhamento interno com o DOJ. Essas medidas aumentam a tensão entre o governo federal e as jurisdições que buscam proteger comunidades imigrantes, levantando debate sobre a autonomia local e os direitos dos imigrantes. A Polícia Rodoviária da Flórida divulgou informações sobre o acidente fatal envolvendo o gasoduto na 41, próxima a Alico Road. A Patrulha Rodoviária da Flórida forneceu detalhes sobre um grave acidente ocorrido na manhã de ontem, domingo, às 8h12 da manhã, na US 41, próximo a Alico Road, no condado de Lee. Segundo a polícia, um veículo com 2 ocupantes seguia em direção norte quando saiu da pista e colidiu com um gasoduto localizado no acostamento externo da rodovia. O impacto resultou em uma explosão que consumiu o carro em chamas. O local do acidente queimou por mais de 2 horas, levando empresas próximas a tomarem precauções. O gás foi temporariamente desligado em um posto de gasolina próximo, enquanto as equipes trabalhavam para extinguir o fogo e proteger a área. A cena permaneceu bloqueada por horas, enquanto os primeiros socorristas garantiam que a tubulação de gás não representasse mais perigo. O motorista e o passageiro não resistiram e morreram no local. Oscar 2025. Filme brasileiro Ainda Estou Aqui faz história com 3 indicações, incluindo o melhor filme. A Academia de Cinema revelou na última semana os indicados ao Oscar 2025
E o longa brasileiro Ainda Estou Aqui alcançou um marco histórico com 3 nomeações. A premiação, considerada a mais prestigiada do cinema mundial, será realizada no dia 2 de março. O filme Ainda Estou Aqui foi indicado como melhor filme, em categoria principal, melhor filme internacional e melhor atriz, com Fernanda Torres. Esta é a primeira vez que o Brasil é indicado na categoria principal de melhor filme, embora O Beijo da Mulher-Aranha, em 1986, tenha competido na mesma premiação. Ainda Estou Aqui é oficialmente o primeiro filme brasileiro a receber o crédito integral na categoria. A nomeação reforça a relevância do cinema nacional no cenário global. Na categoria de melhor filme internacional, a última vez que o Brasil esteve entre os indicados foi em 1999, com Central do Brasil. O longa também traz outra conexão histórica. Fernanda Torres, indicada a melhor atriz, segue os passos de sua mãe, Fernanda Montenegro, que foi indicada na mesma categoria por Central do Brasil. Justiça dos Estados Unidos suspende ordem de Trump que revogava cidadania para filhos de imigrantes. A Justiça Federal dos Estados Unidos suspendeu temporariamente, nessa última quinta-feira, dia 23, uma ordem executiva do presidente Donald Trump que eliminava o direito à cidadania para filhos de imigrantes ilegais e turistas. Publicada logo após a posse de Donald Trump, a medida faz parte de uma série de decretos voltados ao combate à imigração irregular. A ordem determinava que crianças nascidas em território americano, cujos pais estivessem em situação ilegal ou temporária, como turistas ou portadores de visto, não teriam direito à cidadania americana. A medida, prevista para entrar em vigor agora no dia 19 de fevereiro, afetaria brasileiros e outras nacionalidades, deixando essas crianças sujeitas à deportação e sem acesso a benefício social ou permissão para trabalhar legalmente no futuro. A ordem foi contestada por grupos de direitos civis e procuradores gerais de 22 estados liderados por democratas, que argumentam que a medida viola a 14ª emenda da Constituição americana. A emenda estabelece que qualquer pessoa nascida nos Estados Unidos é cidadão americano. O juiz John Cogner, em tribunal de Seattle, suspendeu a medida, classificando-a como flagrantemente inconstitucional. Durante a audiência, ele expressou dúvidas sobre a legalidade da ordem, dizendo que a ideia de restringir a cidadania contradiz princípios constitucionais claros. O Departamento de Justiça defende que a 14ª emenda não garante automaticamente cidadania a todos os nascidos no país, e deputados republicanos apresentaram projetos de lei para limitar a cidadania automática apenas a filhos de cidadãos ou residentes permanentes legais. Essas propostas ainda serão discutidas. Com a decisão judicial, a ordem de Trump está temporariamente suspensa, mas ainda cabe recurso. A disputa marca um novo capítulo no intenso debate sobre imigração e direitos civis nos Estados Unidos. Cape Coral aprova portaria que proíbe acampamentos em áreas públicas. O Conselho Municipal de Cape Coral votou unanimemente, na noite de quarta-feira, para aprovar uma portaria que proíbe acampamentos em propriedades públicas na cidade. A decisão alinha-se a uma nova lei estadual, em vigor desde 1º de janeiro deste ano,
que exige que municípios da Flórida proíbam a ocupação regular de espaços públicos por acampamentos ou pessoas dormindo ao ar livre. A nova regra permite acampamentos em propriedade pública apenas sob duas condições: dormir em veículos ou com autorização prévia. Anteriormente, era comum que indivíduos montassem acampamentos em espaços públicos, trazendo cadeiras, carrinhos e pertences pessoais. A portaria agora concede às autoridades policiais o poder de emitir advergências e, em casos mais graves, realizar prisões por invasão. O chefe de polícia de Cape Coral, Anthony Sizemore, garantiu que a aplicação da lei será inicial e prioritariamente voltada para encaminhar as pessoas a programas de assistência. Não se trata de tornar ilegal ser uma pessoa sem teto, explicou. Ele destacou que a polícia buscará integrar os indivíduos ao contínuo de cuidados, que oferece serviços essenciais como banho, renovação de documentos e assistência para reintegração à sociedade. Apesar do consenso no Conselho, surgiram preocupações sobre a falta de uma unidade de recebimento em Cape Coral, que seria crucial para o sucesso do contínuo de cuidados. Sem essa infraestrutura, é difícil medir a eficácia da intervenção, destacou um dos membros do Conselho. A medida reflete um esforço para lidar com o aumento da falta de moradia na região, mas levanta o debate sobre como equilibrar a aplicação da lei com a assistência social necessária para as populações vulneráveis. Estudo destaca impactos da Covid-19 na saúde mental, principalmente entre os não vacinados. Um estudo recente revelou que os efeitos neurológicos da Covid-19 vão muito além dos sintomas físicos habituais, como tosse e espirros. A pesquisa identificou um aumento significativo nos riscos de depressão, ansiedade, distúrbios do sono e abuso de substância entre os infectados. Descobrimos que pessoas que tiveram Covid-19 são muito mais propensas a desenvolver depressão, ansiedade, problemas de sono, distúrbios relacionados ao uso de opioides e outras substâncias, explicou Zayad Al-Ali, epidemiologista da Escola de Medicina da Universidade de Washington, em St. Louis. Embora a vacinação ajude a reduzir o risco desses problemas de saúde mental, ela não oferece proteção total. De acordo com o estudo, pessoas não vacinadas e hospitalizadas devido ao Covid-19 tinham mais de 15 vezes mais chances de desenvolver depressão, enquanto entre os vacinados essa probabilidade era cerca de 12 vezes maior. É como um tsunami que recua ou um terremoto que termina. Os danos ainda permanecem, destacou Al-Ali, ressaltando os efeitos persistentes da doença. Outra descoberta importante foi que após 3 anos, pessoas não hospitalizadas com Covid-19 não apresentavam mais riscos elevados de mortalidade. No entanto, aqueles que foram hospitalizados continuam a enfrentar um risco maior de morte mesmo após esse período. Esses achados reforçam a necessidade de entender os impactos de longo prazo da Covid-19 na saúde mental e física e a importância da vacinação para mitigar esses efeitos. Alerta em Lehigh Acres. A água do aquífero Sandstone pode estar em risco. O aquífero Sandstone, responsável por abastecer quase todas as casas em Lehigh Acres, está sob ameaça devido ao crescimento rápido e à alta demanda por água. Especialistas alertam que os níveis do aquífero podem cair a ponto de comprometer o fornecimento de água potável na região. Scott Tower, gerente do FGUA, destacou que o aumento no número de empreendimentos na área está sobrecarregando o aquífero. É importante que as pessoas entendam que a água é um recurso valioso e limitado,
afirmou Towler. O Distrito de Gestão de Água do sul da Flórida já identificou o potencial de uso excessivo do aquífero. Com o crescimento populacional no condado de Lee, especialmente em Lehigh, as flutuações nos níveis de água são cada vez mais frequentes. O condado de Lee aprovou um estudo de 1,8 milhão de dólares para buscar fontes alternativas e confiáveis de água para a região. O estudo, que deve durar cerca de 18 meses, é visto como essencial para garantir o abastecimento futuro. David Lindsay elogiou a iniciativa. Não podemos continuar sobrecarregando o aquífero para atender a todas as novas construções. Precisamos de soluções agora para evitar problemas no futuro, disse ele. Além de encontrar fontes alternativas, Towler enfatizou a importância do uso consciente da água pelos moradores. O aumento no número de postos residenciais e de irrigação está contribuindo para a pressão no aquífero. É crucial que as pessoas monitorem seu consumo de água e adotem práticas sustentáveis, afirmou ele. Trump suspende sanções após Colômbia recuar em políticas de deportações. A Casa Branca anunciou neste domingo, dia 26, que o governo da Colômbia aceitou todas as condições impostas pelos Estados Unidos para o repatriamento de imigrantes ilegais. Com isso, as sanções econômicas e tarifárias previamente anunciadas pelo presidente Donald Trump foram suspensas, embora a restrição na emissão de vistos permaneça até o primeiro voo de deportados colombianos chegar ao país. A tensão começou quando o presidente colombiano Gustavo Petro proibiu a entrada de aviões militares americanos transportando migrantes deportados. A decisão foi uma resposta ao tratamento dispensado a deportados de outros países, como brasileiros, que, segundo Petro, chegaram algemados. Ele defendeu que deportados não deveriam ser tratados como criminosos e deveriam receber dignidade no trajeto de retorno. Essa postura gerou retaliações imediatas de Trump, incluindo a imposição de tarifas emergenciais de 25% sobre produtos colombianos, com previsão de aumento para 50% em uma semana. Além disso, Trump ameaçou revogar vistos de funcionários do governo colombiano e intensificar a fiscalização de cidadãos colombianos em aeroportos americanos. Após a escalada do conflito, o ministro do Exterior da Colômbia, Luiz Gilberto Murilo, confirmou que o país aceitou os termos de Trump para evitar danos econômicos maiores. Embora o conflito tenha sido resolvido, a situação ressalta a tensão nas relações entre os dois países. Trump reafirmou que não tolerará ações que interprete como ameaças à segurança nacional, reforçando sua postura de linha dura em relação à imigração e à cooperação internacional. Continuaremos a receber os colombianos que retornam como deportados, afirmou Murilo, encerrando o impasse. Segundo a Casa Branca, a Colômbia já autorizou a entrada dos voos de deportação. A suspensão das sanções foi vista como uma vitória para a política de imigração rígida do governo de Trump, que busca reforçar medidas contra a imigração ilegal. Trump intensifica operações de imigração com prisões em massa em Chicago. Agentes do governo Trump, liderados pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos, o ICE, realizaram uma operação em larga escala em Chicago para prender imigrantes ilegais. As ações começaram no domingo, dia 26, e são parte das novas políticas de imigração do presidente, já implementadas na primeira semana de seu mandato. O ICE afirmou que essas ações são operações direcionadas de aplicação da lei, com o objetivo de capturar imigrantes ilegais criminosos conhecidos que representam uma ameaça à segurança pública
ou nacional. As operações em Chicago foram conduzidas em parceria com outras agências federais, incluindo o FBI, o DEA, o ATF e o Serviço de Delegados dos Estados Unidos. Além de Chicago, ações semelhantes foram realizadas em Newark, em New Jersey. Lá, o prefeito acusou o governo de prender até mesmo cidadãos americanos, incluindo um veterano de guerra. Até o momento, a operação resultou em 2.373 prisões, de acordo com o balanço divulgado pelo ICE. Além disso, 1.797 mandados de prisão foram emitidos. Embora o ICE não tenha especificado quantos dos presos estavam efetivamente em situação irregular, a operação gerou preocupação e críticas entre defensores de imigrantes. Entre os deportados, 88 brasileiros já foram enviados de volta ao Brasil. Essa ação faz parte de uma tentativa do governo Trump de acelerar a deportação de imigrantes ilegais, utilizando blitz intensivas nas comunidades. Tom Homan, diretor do ICE e apelidado de Quiçá da Fronteira por Trump, defendeu essas ações. O apresentador de TV, Dr. Phil, acompanhou uma das operações e elogiou o esforço do governo, afirmando que não estão varrendo bairros como algumas pessoas insinuam. As operações são vistas como um pilar central da política anti-imigração de Trump, reforçando sua promessa de linha dura contra a imigração ilegal. Enquanto isso, comunidades locais se organizam para apoiar os imigrantes afetados pelas ações. Pessoal, vou ficando por aqui. Primeiro, quero me desculpar com vocês pela minha voz. Eu estou um pouco gripada. Quero pedir a você que ainda não está inscrito no nosso canal que, por favor, faça-o agora. Clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente subir um vídeo novo. E, se for possível, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Muito obrigada, nos vemos na próxima edição. Até mais.